Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional, para você começar o dia da melhor maneira. É muito bom estar com você aqui nessa manhã, sexta-feira, dia 17 de março, e a gente começando o dia da melhor maneira. Eu estou aqui com a minha Bíblia, para compartilhar com você princípios da palavra, abençoar você, mas também ser abençoado por Deus. A graça de Deus está sobre nós, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, a alegria do Senhor é a nossa força, a presença do Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. Que nesse momento a doce presença do Espírito Santo comece a encher a sua casa, comece a encher o local onde você está, o teu carro, o local onde você está, de repente já no seu local de trabalho. A presença de Deus possa ser palpável aí para você. Você possa sentir realmente a presença do Senhor, em nome de Jesus. Quero dizer para você, você é uma pessoa escolhida por Deus. Você foi escolhido pelo Espírito Santo para viver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Com certeza você está aqui hoje porque Deus queria que você estivesse aqui. Deus preparou esse momento para você. Esse dia para você também é um presente de Deus. Esse é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Esse é o dia de você se entregar à presença do Espírito Santo. Esse é o dia de você fazer uma aliança com Deus. Esse é o dia de você viver realmente firmado na rocha. Hoje eu sinto no meu coração que Deus vai trazer pessoas para próximos dele, para perto deles novamente. O Senhor vai trazer pessoas para perto dele novamente. O Senhor vai trazer pessoas para os seus braços, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem que está aqui com a gente. Bom dia, Luciane. Bom dia, Jaime. Bom dia, Denilson. Bom dia, Celi. Bom dia, Marilei. Bom dia, Márcia, Rose. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Marlene. Bom dia, Rose. Bom dia, Darcy. Bom dia, Fran. Bom dia, Rosemary. Bom dia, Ângela. Bom dia para toda a galera aí. Bom dia, Fernando. Bom dia, João, Maria. Pessoal abençoado. Bom dia, Américo. Deus te abençoe, meu querido. Bom dia, Márcia. Bom dia, Daiane. Que Deus te abençoe, Daiane. Deus abençoe, Marisa. Bom dia. Que legal. Muito legal aí a galera com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Efésios, capítulo 17. Efésios, capítulo 17. Deixa eu pegar aqui. Efésios, capítulo 17. Vamos lá. Bom dia, Rose. Abre comigo aí, Efésios capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler do 17 ao 32, tá bom? Efésios 5, 17 ao 32. E aí vou pedir aquela gentileza para você, todos que estão aqui, se você puder fazer a gentileza, de vir aqui, nessa setinha aqui e compartilhar essa live com mais pessoas. Clica aqui, você vai ter ali o nome de várias pessoas. E aí o que você faz? Você vai selecionando, você pode selecionar até 50 pessoas. Faça isso. Vamos marcar aqui, a Léa já colocou para nós. Faça isso, por favor, Quando você faz isso, essa pessoa vai receber esse vídeo. Ela pode abrir ou pode não abrir, mas ela vai receber essa notificação. Se ela tiver por aí, de repente, com a notificação dela e já acordada, ela vai ter a possibilidade de entrar. Então é uma maneira também de chegar, que seja a uma pessoa, que de 1000 convites atingiu uma pessoa
já valeu a pena, né, se essa pessoa correspondeu à mensagem, com certeza. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Vamos até aqui. Nós vemos aí Efésios capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 32. Deixa eu mostrar algo para você aqui. Olha só, né, eu tenho já falado para algumas pessoas aí, a gente tem mostrado aqui na família 659, vou mostrar só um trechinho, né? Aqui, ó, olha aí, ó, isso aqui é na igreja, chegada do pessoal, né, que foi para o encontro com Deus. Esse pessoal que está de laranja aí, ó, os laranjinhas, né, são os que trabalham no encontro e serve a galera que vai entrar ali pela porta. Pegar um outro videozinho aqui. E aí, hoje nós temos mais um encontro com Deus, né? Mais um fim de semana abençoado. E você está convidado, né, para estar junto com a gente, fazer parte, você é das proximidades aqui. Aí, tanto o pessoal que trabalhou, o pessoal que foi ao encontro, junto com a gente. Então, é uma grande oportunidade que você tem. Né? Vamos hoje à noite para uma chácara, ficamos o fim de semana, é um encontro de cura, é um encontro de libertação, de restauração, né? Um tempo de bênção, tá bom? E você que é de mais longe, né, também esteja orando aí para que Deus abençoe essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Essas aqui são recomendações do apóstolo Paulo, recomendações que ele faz a essa igreja, a igreja que está na cidade de Éfeso. Éfeso teve uma grande igreja. Éfeso teve um grande movimento cristão. A igreja de Éfeso foi uma das que se destacou nesse movimento de evangelismo que aconteceu. Essa igreja foi plantada e essa igreja, mesmo diante de perseguições, ela cresceu muito. E a graça de Deus veio sobre essa igreja.
Aqui muitas pessoas realmente serviam a Deus de todo o coração. E aí em Efésios, Paulo está mandando uma carta para essa igreja. O livro de Efésios é uma carta, porque como ele não tinha como estar sempre lá, mas claro, ele passou um tempo em Efésios, ele foi pastor dessa igreja, depois de um tempo ele deixou, Timóteo, um dos discípulos dele, também foi pastor dessa igreja, e ele deixou alguns sempre formando liderança, e essa carta chegava como uma recomendação, para aquele que estava liderando a igreja, para ele poder ler para a igreja. Era a recomendação do seu pastor, aquele que começou esse trabalho, então era uma recomendação muito importante. E aqui você vai ver várias recomendações essenciais que tem a ver com o caráter da pessoa, que tem a ver com o caráter de um cristão. Dentre tantas aqui, você pode destacar assim, viver não como você vivia antes, quando você se converte, ou seja, entrega o seu coração a Jesus, a sua maneira de viver, ela muda, a sua maneira de pensar, ela muda. Olha só o versículo 23, olha o 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, despir-se, o que é despir-se? É trocar de roupa. Então você foi convidado, você foi chamado a tirar aquela roupa velha, que significa a velha vida, que se corrompe com desejos enganosos, a ser então renovados do modo de pensar. E aí a revestir-se do novo homem, criado para ser imagem, a ser semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes de onde? Da verdade. E aí Paulo vai dando essas recomendações para essa igreja. Essa igreja é uma igreja que tem alegrado o coração de Deus, mas que também precisa da graça de Deus para poder seguir. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Uma das coisas que eu quero destacar está no versículo 27. Diz assim, depois ele dizer, para a gente não deixar, versículo 17, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, quando vocês ficarem irados não pequem. Aí ele diz no 27, e não deem lugar ao diabo. É uma recomendação, claro, talvez é um dos versículos, não é o mais curto, mas é um dos mais curtos da Bíblia. Se você nunca decorou nenhum versículo, não tem nenhum decorado, está aqui um para você ter decorado, que diz, não deem lugar ao diabo. Efésios 5, 27. Não deem lugar ao diabo. A pergunta que eu faço para você é como que nós damos lugar ao diabo? Uma coisa, é Efésios capítulo 4, verdade, a Claire está certa aqui, é o Efésios 4, do 17 ao 32. Confundi vocês, Alguém coloca para nós aqui de novo, Efésios 4, do 17 ao 32. O que é dar lugar para o diabo? Diz um ditado popular que nós não devemos dar lugar para o diabo porque ele é espaçoso. Ou seja, você dá a mão, ele vai querer teu braço. Você dá o braço, ele vai querer seu tronco. Você dá o tronco, ele vai querer o corpo inteiro. Então, esse é o problema. Às vezes a pessoa pensa assim, eu só vou lá fazer isso aqui, é só um pouquinho. É só um pouquinho. Eu só vou me afastar um pouquinho, é só hoje. É só hoje que eu vou fazer isso. É só hoje que eu vou tomar essa atitude. Eu sei que é uma mentira, eu sei que é errado, eu sei que isso aqui vai me afastar de Deus, mas é só hoje, é só um pouquinho. Então esse só um pouquinho é o que o diabo precisa, para que ele tenha um pouco de lugar para ele ocupar, a sua vida inteira. Então nós precisamos ter essa recomendação gravada no nosso coração. Já diziam, sobre muitas outras coisas, não devemos dar lugar realmente para ele, porque ele é espaçoso. Você conhece pessoas espaçosas
que chega e já vai ocupando o lugar, né? E daqui a pouco você está lá para fora da casa e não tem mais espaço para você. O diabo é assim. O diabo precisa de uma brecha. E o que é brecha? Né? De repente aí um buraquinho na parede que você começa a cutucar ali, daqui a pouco derruba a parede. Daqui a pouco está tudo derrubado. Por quê? Porque você deu uma oportunidade. O diabo não deve ter oportunidade na sua vida. Né? Ele não deve ter uma oportunidade na sua vida. A Lu me está dizendo aqui, ele não tem corpo, ele precisa de um corpo. Sim, no caso de uma possessão. Né? Com certeza, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo ali. Mas ele quer atuar na sua mente, ele quer manipular você, ele quer destruir você. Em João capítulo 10, Jesus vai ensinar sobre isso, ele vai falar sobre... ele é o pastor da vida pelas ovelhas, ele vai falar sobre a vida é abundante. Ele fala lá, ensina que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo coisa ruim. Então é isso que ele faz: matar, roubar e destruir. Ele é o protagonista de todas as coisas ruins que acontecem. Então a pessoa, ela entra, por exemplo, num vício com uma pequena dose, uma pequena oportunidade. A pessoa começa a destruir, por exemplo, uma família, um casamento, por um olhar. Lembra da história de Davi, quando ele então se corrompe ali e ele adultera? Davi, o que ele faz? É um olhar dele, que é uma brechinha. Então o que o diabo precisa para destruir as nossas vidas? Uma brechinha. É por isso que Paulo vai dizer, não deem lugar para ele. Ou seja, ele não deve ter lugar. Se ele tem lugar na sua vida, você tem que tirar o lugar dele. Se ele tem lugar nos seus pensamentos, você deve tirar o lugar dele nos seus pensamentos. Se ele tem lugar no seu local de trabalho, você tem que tirar o lugar dele. O seu local de trabalho, a sua família, o seu coração. Ele precisa estar sujeito ao Espírito Santo. Agora, ao contrário do diabo, Jesus, a Bíblia nos diz, no mesmo texto, em João capítulo 10, que Jesus veio para dar vida. Enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. Quando então nós entregamos o nosso coração para Jesus, quando você então não dá mais lugar ao diabo, né? E lógico, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes você acha que isso é só atitude de uma vez. Quando você então começa uma jornada cristã, acha que é uma vez. Não, não é. Esse não dar lugar ao diabo é sempre. Principalmente quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. Hoje nós temos uma epidemia de pornografia, por exemplo. Temos uma epidemia. É algo que está destruindo a vida das pessoas, assim como a cocaína, assim como qualquer outro entorpecente droga. A pornografia está destruindo a vida das pessoas, destruindo a vida de famílias. Hoje nós temos aí uma infinidade de situações, de circunstâncias que estão destruindo a vida das pessoas. Está destruindo a família, está destruindo as mulheres, os homens, está destruindo as crianças, está destruindo você como um cristão. Você tem que lembrar que você foi criado para ser semelhança de Deus. Você tem a identidade de filho. Você tem a identidade de filha. E eu, como pastor, você como um cristão, muitas pessoas especiais, independente se você já está servindo a Deus há 20, 30, 40 anos, ou se está há um dia. Se você nesse momento se considera um cristão, você deve guardar isso no seu coração. Não dê lugar ao diabo, porque ele é espaçoso, tá? Essa parte espaçoso é eu que acrescentei. Não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque ele é espaçoso. E aí o versículo 30 eu queria também destacar. Quando você entrega seu coração a Cristo, imagine uma chama, a chama de uma vela, né, que está ali sendo consumida, e ela vem derretendo a vela, está ali sendo consumida.
Ela pode ser pequenininha, mas ela é importante. Quando você entrega o seu coração a Jesus, uma chama é acesa no seu coração. E a mesma pergunta que eu fiz, dizendo assim, ó, qual é, né, o que o que o diabo faz quando você dá uma brecha para ele? Qual que é o papel dele? Ele vem matar, roubar e destruir? O que acontece quando essa chama se acende? O que mantém essa chama acesa? Aí versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui sobre o Espírito Santo, você tem que aprender que o Espírito Santo não é uma força. Hoje em dia, em época que o pessoal, tudo é energia, tudo é força, uma boa energia, é uma maneira de se expressar. Eu sei que é uma maneira de se expressar. E o Espírito Santo tem energia, tem força, tem poder. No entanto, ele não é uma força, um poder. Ele não é como a energia dessa lâmpada que está aqui, que tem um interruptor que eu acendo e desacendo. Não é, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E aqui diz assim, ó, Paulo vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é uma pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É alguém com quem nós nos relacionamos, é o Espírito, ou seja, não tem um corpo visível, ele habita em nós, é o Espírito de Deus que está dentro de nós, dentro do coração de cada pessoa que entregou sua vida para Cristo. Jesus, quando encarnou aqui na terra e viveu entre nós, ele era uma pessoa física, limitado pelo seu espaço físico, ele viveu numa cidade, nasceu numa cidade, ele andou por alguns lugares, ele escolheu algumas pessoas. Dentre elas, ele escolheu 12 pessoas que ele chamou de apóstolos, que eram enviados. Apóstolo significa enviados. Eles foram enviados para quê? Para levar essa mensagem. Mas em Atos capítulo 2, você vai ver que esses apóstolos e alguns discípulos estão ali diante de uma palavra de Jesus, e aí a palavra de Jesus é: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque a partir desse momento, o Espírito de Deus não está mais, Jesus não está mais somente com 12, ou somente com um grupo de pessoas ali fisicamente, mas através do Espírito de Deus que habita agora no coração dos que creem. O Espírito de Deus está com todos aqueles que são cristãos, ou seja, Jesus está com todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus está com todos aqueles que buscam a Deus de coração. Jesus está com todos aqueles que se converteram. Então, a presença de Jesus através do Espírito Santo, então, está com todas as pessoas que entregaram seus corações, que se arrependeram dos seus pecados e que buscaram a presença de Deus, e agora essa presença se manifesta. E aí o Paulo vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque ele pode ir embora. Por que eu não devo entristecer? Porque se eu entristecer, ele pode ir embora do meu coração. Esse é um temor que você deve ter no teu coração, de não dar lugar para o diabo e de você não entristecer, porque quando você dá lugar, você então entristece o Espírito Santo. Quando você peca, você entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai embora. Você vai ter que chamá-lo de novo, você vai ter que se arrepender de novo. Por quê? Porque você colocou ele para fora, colocou ele para fora do seu coração, da sua casa. O Espírito Santo não vai ficar dentro do seu coração se o seu coração não é governado por ele, se você não se entregou para ele. O Espírito Santo não vai ficar dentro da sua família se você não tem possibilitado o ambiente para ele estar aí. Então é por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, abandona a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos,
para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros. E vai dando várias recomendações. Né? Ele vai dando várias recomendações. Quais recomendações? Recomendações que têm a ver com a sua atitude, tem a ver com o seu caráter, para que você não entristeça o Espírito Santo. E algumas coisas, né, que talvez agora é muito difícil de você praticar porque você está nesse processo de mudança, você precisa ter a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habitando em você, ele te ajuda. Aqui, ó, eu vi a Leia colocando aqui uma orientação, né? Um convite, o inimigo, não é a Leia, não, é a Lume. O inimigo não precisa de convite, o Espírito Santo é educado. Isso aí. O inimigo, se você deu lugar para ele não precisa nem chamar. Ele vem com os dois pés, vai destruindo tudo. Agora, o Espírito Santo, você precisa convidá-lo para vir. O Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, se você não convidar, ele não vai interferir na sua intimidade. Ele não vai entrar na sua casa, ele não vai entrar na sua vida, se não for por um convite. Então você, hoje, nós juntos aqui nessa manhã, vamos convidar o Espírito Santo para que permaneça. Não só para que visite o nosso coração, ou visite a nossa casa, mas que ele possa fazer na nossa casa a sua morada, a sua habitação. Imagina, o Espírito Santo conosco, ele nos guiará a toda a verdade, ele nos ensinará, ele nos protegerá. Hoje é dia de você ter um encontro com Deus. Hoje é dia de você se fortalecer em Deus. Nós estamos aí prestes a entrar nesse fim de semana. O que agradará o Espírito Santo? Aonde o Espírito Santo se agradará, né, de você estar ou fazer? Na presença dele. Né, aí na sua cidade, na sua igreja, congregando com a tua família na fé, adorando ao Rei dos Reis Jesus, com a sua família, servindo a Deus, se alegrando, sentado à mesa com aqueles que você ama. Né, um tempo especial, não no mundo, né, não aí fazendo as coisas que desagradam a Deus, não longe de Deus, mas perto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Se tem algum pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários. Quero lembrar você que no sábado e domingo a gente não tem a família 659, a gente volta na segunda-feira. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero pedir para você que continue orando, pedindo graça de Deus sobre a sua vida. Você vai ver aí até segunda-feira notícias aí desse encontro. Vidas serão transformadas, tocadas pelo Senhor, curadas, abençoadas em nome de Jesus. Sônia está pedindo oração pelo casamento no religioso do meu filho, Oswaldo Neto e Mônica, e aniversário do filho Rafael. Vamos orar pela Sônia, a família dela. A Bruna, oração pela vida do Lucas, neném está internado com virose. Oração pela liberação do Rodrigo. Vamos orar. Oração pela minha irmã Mariana, que faz aniversário amanhã, olha que bênção. Peço oração pela libertação sobre a minha família. Amém. Vamos orar. Pelo encontro, pelo trabalho da minha filha Débora, pela família. O Hermes pedindo oração para uma amiga que descobriu que está com câncer. O Jardel pedindo oração pelo Eric, que nasceu há poucos dias. Saúde do Diego, Primavera do Leste. Amém. Aí, tá bom, vamos orar. Pode colocando aqui os pedidos. Nós vamos orar, colocar diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa manhã. Eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra que não volta vazia, mas sempre traz frutos. Senhor Jesus, que no nosso coração ela produza fruto. Que o Senhor nos deixe vigilantes, Senhor. Que
o Senhor nos deixe, Senhor Deus, vigilantes, atentos. Fortaleça a nossa fé. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Abençoe o nosso lar. Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Que a presença do Senhor alcance cada uma dessas pessoas que fizeram os pedidos aqui, Senhor. Cada pessoa que está pedindo oração pela sua casa, sua família, seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua presença venha, Senhor Deus, se derramada sobre nós, a nossa casa, o nosso lar. Que esse fim de semana seja um fim de semana extraordinário para todos nós, Pai. Que a tua presença seja palpável. Abençoe as igrejas, Pai, os cultos. Abençoe as famílias, Pai. A convivência, o lar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia aí.